Olá, gente, bom dia! Márcio Simões subindo o vídeo agora às 6h30 da manhã de domingo para desejar a todos vocês um excelente domingo, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de alegrias e muita união entre as famílias, tá bom, minha gente? Hoje não vamos falar de política, tá? Hoje vamos aqui só desejar mesmo a todos vocês muita paz, muita alegria, que recarreguem as energias para mais uma semana, para a semana que vai se iniciar a partir de amanhã, o novo mês que está se iniciando, que é o mês de março, com muita fé, com muito otimismo, que esse mês de março seja para todos vocês empresários, para mim, que sou empresário também, um mês de muito sucesso para todos nós, que nós estamos precisando muito, né? Que seja um mês maravilhoso para todos nós que temos as nossas obrigações com as nossas empresas, que temos os nossos compromissos. Então nós pedimos a Deus que ilumine o mês de março de todos o cidadão brasileiro e de todos os empresários brasileiros, né? Nós precisamos que seja um mês muito produtivo para nos tirar dos enroscos causados por festas de final de ano, por carnaval, por todos esses dias a quais as empresas não têm faturamento praticamente algum, né, minha gente? Hoje, domingo, não vamos falar de política. A política, essa semana que passou, que foi a última semana de fevereiro, foi uma semana estressante para os bastidores da política brasileira, tá? Para nós, muito estressante, para todo cidadão brasileiro, porque nós estamos cada vez numa situação mais complicada dentro do Brasil e que nós não conseguimos enxergar de hipótese alguma uma esperança, uma luz no fim do túnel para que esse país saia da situação que está, né? A situação de um alto índice de desemprego, uma situação de alto índice de pessoas vivendo abaixo do nível da pobreza, tá? Ontem ainda estive conversando com uma pessoa ligada no ramo imobiliário há muitos anos, tá? E fazendo um bate-papo, conversando, e ele estava falando para mim que ele já não se lembra quantos anos fazem que ele vendeu uma propriedade para um brasileiro, né? E sim, que ele está conseguindo vender algumas propriedades para bolivianos que aqui no Brasil chegaram, e ele tem um método aí de vender as suas propriedades, as propriedades que estão na sua imobiliária para os bolivianos, a quais facilita um pouco a situação para eles e para quem quer vender a sua propriedade, que hoje no Brasil, se vender uma propriedade está muito difícil, né? E estava também conversando com ele a respeito dessa euforia no setor imobiliário aqui no Brasil, dizendo que 2020 será um ano onde irá crescer muito o setor imobiliário dentro do Brasil. Ele desacredita pelas situações que são impostas para financiamentos de uma propriedade dentro do nosso Brasil, né? Os juros caiu? Sim, caiu. Mas para a comprovação de renda num país aonde não tenha uma renda, está difícil de conseguir o financiamento do valor para a pessoa efetuar a compra da propriedade, né? Então, nós percebemos isso, nós sabemos disso, que é apenas uma
mídia muito forte em cima dessa situação, investidores que têm o seu dinheiro aplicado no tesouro, ou isso ou aquilo, que eles acham que comprar uma propriedade vai ser mais rentável, para esses é fácil, mas esses, infelizmente, essa parte do cidadão brasileiro é uma fatia muito menor do que a fatia de pessoas que dependem sim de um financiamento para comprar sua propriedade e que não tem como comprovar renda, né? Entendeu? Porque a renda hoje, em média, a renda de um cidadão brasileiro aqui em São Paulo, passou esses dias na televisão, eu nem vou falar, vocês puxem no jornal da Band, puxem aí no Google e vejam a renda, tá? Se eu falar, vocês vão falar que eu sou louco. A do Maranhão é a mais baixa que tem dentro do Brasil. A renda do Maranhão, em média, dá na média de R$ 638 por cidadão. Para vocês terem uma ideia de como está o nosso Brasil. Então não adianta nada fazerem essa euforia, baixar juros, isso e aquilo e tal, mas na hora que você chega para o financiamento, vão te pedir a renda para a comprovação de renda para você pegar o seu financiamento. Vamos lá falar num financiamento aí de R$ 300 mil, tá? Vamos falar um cálculo bem grosso, tá? Bem como exemplo. Eles vão querer no mínimo uma renda de R$ 12 mil ao mês. E quem está no Brasil hoje com uma renda de R$ 12 mil disponível, mensal aí disponível, né? Então vai ficar muito complicado. Uma hora vai dar um blackout total no setor imobiliário e perigoso de acontecer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás, né? Então é isso, minha gente. A política brasileira, na semana em que passou, a última semana de fevereiro, foi isso. Ela nos causou estresse, tristeza, decepção, devido a tanta discussão, tanta controvérsia na política, tanta polêmica, né? Quando não é o executivo que causa polêmica, é o legislativo. Quando não é o legislativo, é o judiciário. São os três poderes causando polêmica dentro do Brasil e não causando nenhum tipo de atitude benéfica para o Brasil e para o cidadão brasileiro, né? Então, por esses motivos, foi uma semana completamente estressante para nós que estamos aqui analisando diariamente o que acontece no mundo político, nos bastidores da política brasileira, tá? Não vemos atitude alguma. Só agora escutamos falar do coronavírus, dos 30 bilhões que o Congresso quer do orçamento de 30 bilhões, ele quer do Executivo, perdão, minha gente, e que o nosso presidente quer vetar isso. Concordo com o presidente da República, concordo plenamente com o presidente da República, apoio ele a 100% nessa questão. Não vou dizer que apoio o nosso presidente em tudo 100%, de hipótese alguma. Não devemos apoiar ninguém 100% em nada. Nós temos que apoiar por atitude. A atitude está certa, apoio 100%. Não está certa, não vou apoiar. É assim que Márcio Simões acredita que tem que ser um ser humano e não ser um fanático que, certo ou errado, você está lá batendo palmas e achando que o certo está certo, né? E que o errado está certo também, de hipótese alguma. Todo ser humano tem que ser, todo cidadão tem que ter o seu senso de justiça e ser justo com tudo que acontece dentro do nosso país. Nosso presidente, por diversas vezes, sim, já pisou na bola com frases que não deveriam de ter sido colocadas nas mídias, com gestos que não deveriam de ter sido feitos para a mídia, mesmo havendo aí uma grande quantidade de mídias lutando contra o nosso presidente. Ele deveria de ter postura e não fazer gestos
para a mídia. Isso é só provocar mais a ira da mídia e piorar a situação e confundir a cabeça do cidadão brasileiro. Tá? Então, é isso tudo que eu tenho para falar. Né? É isso que Márcio Simões enxerga. E, mudando um pouco de assunto, eu quero agradecer às centenas de pessoas que essa semana aqui procuraram amizade aqui com Márcio Simões, que nos Facebooks, e as centenas de pessoas que estão me seguindo no Instagram, tá? Preciso de centenas e milhares de pessoas me acompanhando também no YouTube. Não se esqueçam, assistam o vídeo, vai lá embaixo, clica lá, inscrever-se, clica lá, ajuda aí Márcio Simões. Caso venha alguma verba futura do YouTube para Márcio Simões, é para transformar em doações, para ajudar a quem está precisando. Ontem mesmo tive uma pessoa que estava necessitando de remédios para a filha. Só que, se não me falha a memória, do Espírito Santo. E eu não tinha condições de ajudá-la. Né? Caso eu tivesse uma verba, provavelmente eu teria ajudado sim, comprado o remédio e enviado, porque dinheiro eu não envio para ninguém. Tá bom? E é isso aí, minha gente. Márcio Simões, 2022. Você, meu amigo de São Paulo e de fora do estado de São Paulo. Vamos lá, os de fora do estado de São Paulo. Vamos deixar bem explicados. Márcio Simões precisa de todo cidadão brasileiro de mãos dadas com ele. E você, que mora fora do estado de São Paulo, eu quero que, se você tiver a confiança e gostar do que Márcio Simões passa para vocês diariamente no bate-papo com Márcio Simões, eu gostaria que vocês me dessem as mãos e compartilhassem meus vídeos e matérias com amigos, parentes e conhecidos que morem no estado de São Paulo. Todos nós, juntos, de mãos dadas, sem sombra de dúvida alguma, teremos uma força indestrutível para seguir nessa estrada que nós tanto queremos chegar ao final com um Brasil melhor para todo cidadão brasileiro e para o nosso Brasil. Minha gente, o Brasil, ele precisa de reformas. Nós sabemos disso. Mas precisamos muito mais agora de atitudes enérgicas para que essas reformas saiam dentro do nosso país. Que é uma reforma tributária justa, onde baixa o preço dos impostos, o valor dos impostos, uma reforma política, uma reforma na Constituição, uma reforma no Código Penal brasileiro. A reforma da Constituição tem que acontecer para poder, sim, seguir com outras reformas que lá estão na Constituição. Para poder liberar muitas e muitas reformas sem que tenha um artigo que blinde aquela reforma que precisa ser feita. Não é, minha gente? E a reforma da Constituição brasileira tem que ser feita e ser feita a reforma do Código Penal. O cidadão brasileiro está morrendo todo dia, vários trabalhadores na mão de marginais e vagabundos. Vamos pegar os direitos dos vagabundos e dar para quem merece, para o trabalhador, não para quem mata e destrói a vida de centenas e centenas de famílias brasileiras, tá bom? Lugar de vagabundo são dois, ou é na cadeia ou é no cemitério. Eu, particularmente, prefiro a segunda opção, no cemitério, porque daí não tem mais como voltar à vida do crime, né? Tá bom, minha gente? Tá? É isso aí, minha gente. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe, um excelente domingo a todos.